Ah, sim. É muito ruim porque tensiona a escola com elementos que não são compatíveis para ela. A escola não está pronta, o professor não está pronto para educar, ele está pronto para escolarizar. Então se confunde, quando isso é confundido, quando isso é acrescido ao currículo escolar, como eu falei antes, tensiona e dificulta o trabalho de escolarizar o aluno, de prepará-lo para as provas que ele vai enfrentar durante a vida, as provas, claro, seculares que ele vai enfrentar. Como eu disse antes, essa visão que a sociedade em geral, que os pais têm sobre a escola, dela funcionar como fonte de educação para os filhos, de escolarização, passa a fazer parte do currículo escolar, ainda que de forma informal, sem ser uma disciplina exata, né? Não é exata, sem ser uma disciplina que faça parte do currículo escolar, ela se insere no currículo escolar, tirando o foco maior que é na escolarização. Esse problema tem causas N causas. Uma delas é a dificuldade que os pais têm encontrado cada vez mais para educar seus filhos em casa. Seja por serem criados apenas por um dos pais, seja por os pais trabalharem demais, seja por os pais serem jovens demais e não saberem lidar com a educação de seus filhos. Além do advento, né, da internet e da sua expansão de forma absurda e intensa, que também contribui para a dificuldade dos pais educar os seus filhos em casa, já que pais e filhos passam muito tempo, do tempo que têm para estarem juntos em suas residências, em seus lares, passam parte do tempo ali presos à internet. Então isso vai também contribuir para que a educação não seja feita em casa e os pais esperem da escola essa formação. Também as escolas caminham cada vez mais para o tempo integral nos seus espaços. Isso faz também com que os pais esperem mais da escola do que apenas ensinar para seus filhos o ensino secular. Isso também tira dos pais a presença maior com as crianças. Então, vai se empurrando para o ambiente escolar a ideia de educação e não só de escolarização. Eu não sei, alguns dizem que os pais não procuram mais o contato com os filhos para educá-los. Bom, não procuram, como já foi dito antes, se não procuram por falta de tempo, realmente, porque os pais trabalham, muitas vezes trabalham em tempo integral, porque seus filhos estão na escola de tempo integral também. Então, a escola tira dos pais, quando é integral, proximidade com os filhos, e por sua vez, os pais passam a pôr na escola a responsabilidade de fazer aquilo que para eles é um fardo tão pesado, então é fácil passar esse fardo para um terceiro. E o terceiro ali mais imediato é a escola. Ele paga por ela e ela é cara. Então ele quer algo a mais do que apenas a escolarização. Isso é de forma inconsciente na maioria dos casos. Nenhum pai diz assim: vou pôr meu filho na escola e a escola vai educar meu filho. Mas ele espera isso de forma indireta, de forma inconsciente. E o pior, que isso está entrando também na mente, no inconsciente de educadores, de profissionais da educação, de direção escolar, da escola como um todo, da própria sociedade. E isso é um perigo muito grande para o processo ensino-aprendizagem. Como ajuda
para esse problema, eu vejo como um problema, existem as chamadas escolas de paz, que vão promover a educação, a formação de pais para lidar com seus filhos. Com isso, esses pais melhor orientados vão poder tirar o peso da escola. Eles passarão a criar na instituição escolar menos expectativas em relação à educação de seus filhos e criar mais expectativas em relação à escolarização que aquele espaço de aprendizado pode trazer para suas crianças. É uma saída importante e me parece estranho que seja uma coisa nova, né? Porque sempre que se tem um filho, é sempre algo novo poder educá-los. E ninguém nunca está preparado plenamente para educar um filho. E quando um terceiro te orienta, ainda que não exista, possa não existir um padrão, não existir uma fórmula de bolo para educar os filhos em casa, mas uma orientação é muito importante, né? Há tantos coaches hoje em dia, né? Um coach de paz pode ser interessante também. Um outro problema que surge quando a escola é dada, ao professor é dada a responsabilidade de educar seus filhos, educar as crianças na escola, não só escolarizá-los, é que cria uma tensão maior entre aluno e professor. E os casos de agressão contra professores por parte de alunos não são poucos. E não são nem raros nem poucos, evidentemente. Isso ocorre, né, como já foi dito antes, porque cada vez mais as crianças passam menos tempo com seus pais. Eles são cada vez menos próximos, cada vez passam mais tempo juntos, cabendo, entre aspas, né, ao profissional em sala de aula exercer um pouco desse papel. Como eu disse antes, tensiona mais as relações em sala de aula e, por conseguinte, os conflitos vão existir de forma inevitável. É mais uma carga que é posta sobre o profissional de educação, sobre o professor, que já tem uma profissão tão estressante. Essas crianças que chegam na escola com famílias que aparentemente são estruturadas, porque tem pai e mãe na formação familiar, mas que esse pai e essa mãe estão distantes deles, chegam na escola, além de carentes, chegam na escola confundindo o que são direitos e desejos. Como eles não têm os desejos controlados dentro de casa, por falta da presença da família, eles trazem isso para o ambiente escolar, o que é mais um problema, mais um ponto de conflito, porque na escola ele passa a ter regras que ele não encontra em casa, e os desejos que ele traz são confundidos com os direitos que ele tem dentro do ambiente escolar, porque ele não aprende essas regras a diferenciar isso dentro de casa, não sempre.